Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião, servidos semanalmente. Boa noite, meu caro. Está bonzinho? Estou ótimo. E o senhor, como está? Também. Há um look hoje, para quem nos segue no YouTube, não se aflijam, apesar do look América Proibida do Sol Estiago. Ele é um rapazinho. Escreve, escreve. Acho bonito, gosto. O cabelo cresce e a barba também, deixa estar. Quer dizer, cresce, o cabelo cresce em determinados sítios, em outros já não há hipótese. Não há problema, não há Já problema. não há hipótese. Então, Então, essa semana que agora começa. sim, nada de especial, Acabei de ler um livro para entrega, estava-te a dizer, vou ter que ler outro. Até às férias, ainda tenho acho que é só este, depois o outro vai até ao final de abril. Hum. Mas pronto, estive a ler um livro sobre uma abordagem holística para dar cabo da fadiga. Foi mais interessante do que eu estava à espera, mas E então, sentes-te menos fatigado nesta hora em que gravamos? aquilo, não, essencialmente baseia-se em três ou quatro questões que têm a ver com avaliar o cansaço e tentar perceber quais são as razões, mas depois é através de. Há coisas que são mais ou menos demasiado gasosas para mim, que é exercícios de respiração e outras coisas. Mas pronto, a alimentação, o exercício físico não é nada fora da caixa e há, como é óbvio, há alimentos que potenciam maior energia do que outros. Ok. Tu nessas, vou-lhe chamar reviews que fazes dos livros, tu dás notas ou Não, seja, a nota que dou é propor ou não propor para ok, publicação. nunca é Ou propor quantitativo, é para só qualitativo, né? publicação, sim, ou propor para publicação com algumas reservas. Ok, ok. Portanto, tu és um dos gatekeepers dos livros que chegam ao nosso mercado, é isso que estás a dizer. Não. Eu serei alguém que o editor vai ler e vai ter em conta, não serei o único para depois fazer a avaliação final dele. Mas podes dizer, sim, sou um dos gatekeepers, ou seja, um livro que tu recuses quer dizer que eu nunca o lerei. Não sei, se forem três ou quatro a ler, eu posso ser o único a recusar. Muito bem, muito Nesse bem. sentido, nesse sentido. Não, mas eu nesse, pegando na tua piada, há alturas em que eu não quero ser o único a ler aquilo. Quer dizer, Não te queres sentir só, não já é? que eu passei por aquilo, quero que outros passem comigo. Isso é bom, assim, pá, Não, este mas livro é tão mau. até ao momento, obviamente que há uma determinada triagem, faço escolha de géneros e já recusei continuar a leitura pelo menos de um, porque claramente eu não era o público-alvo e não era o leitor mais interessado naquilo que estaria a ler, mas normalmente há uma certa triagem e obviamente que nós não gostamos de tudo aquilo que lemos e por vezes mesmo aquilo que não gostamos conseguimos ver um determinado valor ou interesse para um determinado público. Uhum, Eu uhum, estive a ler um livro aqui há uns meses que será um livro mais para o Natal, mas que é uma espécie de comédia romântica da Hallmark. Pá, não é minimamente o meu género, não gastaria dinheiro com aquilo, mas reconheço que poderá haver público que se sente muito satisfeito por ler determinada uhum, coisa. uhum, E o ponto também é esse, não é ter em conta eu como leitor modelo, mas é tentar perceber se haverá interesse uhum, no mercado, seja isso o que for em Portugal, para comprar aquilo. uhum, uhum. Olha, eu comecei a ler, creio que um livro que nós já falámos aqui numa outra ocasião, do Carl Truman. Finalmente acabei mais o mil e tal páginas do terceiro 6 meses capítulo agora, 6 meses. Stormlight. Não, porque ainda há o Filipe ainda tem mais um Não, não, capítulo. não, 6 meses para leres o Truman. Eu acho que vai ser mais. Sabes que eu estou. Também é assim, bem, agora todos os livros me parecem pequenos, depois de ler sistematicamente livros de mil e Ainda são trezentas páginas. 600 páginas, provavelmente. Não, são 400 e poucas.
pá, já li umas 60 e tal, portanto, Não, já vou aquilo quase a 10. lê-se bem, só que a determinada altura eu acho que é demasiado específico, é Uhum, demasiado uhum, descritivo para. Tu sabes, eu tenho os dois, tenho o original e tenho a versão para Totós, salvo seja que ele fez a seguir. Eu li a versão para Totós de forma relativamente rápida e interessada, mas é tal coisa. Acho que o outro será mais para um trabalho académico ou para uma uhum, uhum, avaliação uhum. mais geral. Mas é, Eu até, claro, é interessante. sim, até agora estou a gostar muito. E, aliás, até houve uma frase não, aquilo até eram uns quantos parágrafos que eu até tinha tirado no sábado, estava ali no sábado, e tirei uma fotografia e depois foi giro porque na pregação de domingo, este domingo que eu estou a falar foi o domingo em que a pregação foi, o título era O Pior Somos Nós, portanto, quem Dia quiser ir 19, ver, pode 19 de ir março. ao site 19 de março, pregação 19 de março, pode ir procurar no YouTube ou no nosso site da Igreja da Lapa e vai ver a pregação. E curiosamente, Ou a em podcast. ênfase, ou em podcast, exatamente, a ênfase, obviamente, do Tiago também era outra, mas falava lá de uma coisa que já no sábado tinha ficado a pensar e depois no domingo com a mensagem reforçou, que é realmente no livro fala de às vezes como nós cristãos olhamos para a sociedade e quase que entramos naquela ótica do epá, isto agora, isto está mesmo mal, e vejam só como agora a nossa sociedade está tão decadente, etc, Hum, etc. E ele refere lá, e ele é historiador, além de ser teólogo, é historiador, refere lá que é sempre uma visão de voltar a uma Golden Age que nunca existiu. Ou seja, uhum, todas as épocas do mundo tiveram desafios e desafios grandes. Ele diz, e pensando no que é o século XX ou o século XXI, ainda assim nós estamos muito melhores em muitas outras coisas. Por exemplo, ele diz, Uh, por exemplo, podemos nos queixar do que quiserem em relação a este século, mas pelo menos crianças não estão a ser enviadas, ou pelo menos no Ocidente, enviadas para fábricas ou morrer à nascença por tudo. uhum. Existem antibióticos. E, e ele depois acaba esta parte que eu li com uma frase que me marcou muito, que é, nós enquanto cristãos não estamos aqui para nos ficarmos a queixar acerca do estado em que estamos, mas para ser participantes ativos Uhum. naquilo que podemos fazer pela nossa sociedade. E a ênfase do sermão não era tanto esta da sociedade, mas foi uma que eu, pelo menos na minha cabeça, fiz uma ponte que é realmente não olhar para a sociedade, mas olhar para o outro como o grande mal do mundo, né? Os Uhum. pecados dos outros é que são muito grandes em comparação Uhum. com os meus. E há muito, e pelo menos tocou-me bastante este sábado e domingo, a minha mente foi muito para este tipo de coisas, realmente estamos sempre muito preocupados com o caminho que a sociedade está a levar, com o pecado das pessoas que temos à nossa volta, e somos muito maus. Eu sou muito mal às vezes, não, o pior sou mesmo eu. E a ênfase do domingo, que era Paulo, faz aquela lista toda, mas diz, mas eu sou o pior deles todos. Epá, e quando Paulo diz que é o pior deles todos, é uma pessoa se deve em sentido de dizer, pá, será que Paulo é o pior deles todos? Ou a pé de Paulo? E Mas também também estava a foi. ler sobre uma coisa, estou a ler o Biblical Critical Theory, acho que é assim que se chama. E é lá. Não, O título é uma reação ao Critical Race Theory? Tem alguma? não, Ou isso já é não, anterior? não. O Ok. livro é recente, também é um calhamaço. Essencialmente, o que é que ele faz? É uma mistura de teologia sistemática com avaliação cultural. Em que Hum, sentido? O que é que a Bíblia ensina sobre? Ele começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Portanto, criação, a cultura, queda, pecado, uma série de questões que são base na Bíblia, ou seja, pega em questões de teologia sistemática, mas tenta perceber como é que o mundo vê a realidade, como é que a Bíblia responde a essa realidade. uhum, uhum. Um, e eu hoje à tarde estava a ler só um bocadinho, e é interessante que ele estava a falar da criação e ele estava a colocar a questão de quando nós acreditamos em Deus, acreditamos que a criação é-nos dada,
é diferente de estarmos numa sociedade mercantil e mercantilizada em que tudo tem um preço, em que nós somos consumidores. E é uma maneira de olhar, e a maneira como Deus te pede para cuidar da criação não é a maneira como o mundo te pede para criar, para cuidar da criação, em que tudo tem um valor, em que tudo é feito com um objetivo financeiro. Já és a segunda ou terceira pessoa que reage ao título do livro. Eu acho que o título do livro é capaz de assustar algumas pessoas, o tamanho também. Mas é uma coisa muito prática. Essencialmente, o que ele tenta fazer é como é que o cristão pode reagir à cultura. Não à cultura do ponto de vista, como a gente aqui às vezes fala do que é que o homem faz, mas à cultura do ponto de vista mais geral, o que é que o mundo manda, o que é que o mundo diz, o que é que o mundo aceita. E ele vai apresentando a visão bíblica, às vezes com questões muito óbvias, outras vezes vai pegando em algumas circunstâncias e tu pensas, ok, se calhar está aqui uma coisa que eu nunca tive muito bem em conta. Uhum. É um livro muito interessante, eu ainda só li 2 capítulos, estou a guardá-lo para as férias para ler com mais algum tino, porque a determinada altura aquilo também precisa que tu penses um bocadinho e que Eu, avalies eu- um eu pouco. só reagi ao título, aliás, e parece-me sim, ainda por cima ser um livro recente, deve ter sido mesmo uma reação. Não, o conteúdo até pode ser diferente, mas fica na cabeça porque com todas as. Deduzo que o autor seja americano. Não, Uh, ele é não? australiano. Pois, Mas, mas repara, o que ele diz é, isto é o que a Igreja tem feito ao longo de 2000 anos, ou que deveria estar a fazer ao longo de 2000 anos. Ele pega no exemplo da Cidade de Deus do Santo Agostinho, que conta, que pega na destruição de Roma, e tenta fazer uma análise da sociedade romana à luz da Bíblia. E é o que ele está a tentar fazer. Ele pega na Bíblia e não na sociedade romana, volta o livro ou a estrutura do Santo Agostinho ao contrário, e o que ele está a tentar dizer é que todos os cristãos, de alguma forma, têm ou deveriam ter uma avaliação crítica da sociedade em que vivem à luz da Bíblia. uhum, Portanto, uhum, nesse uhum, sentido, é uma crítica bíblica, estás a ver? uhum, uhum, Nesse sentido. E ele esqueçam que eu não estou aqui a fazer avaliações marxistas, não estou a fazer avaliações de quem é o melhor, ou quem é o pior, quem é o superior, quem é o inferior. Não, o que eu estou a tentar fazer é o que eu acho que até o próprio texto faz, que é avaliar a sociedade à luz daquilo que a Bíblia me diz que eu devo ser. Portanto, se quiseres, é um guia para o cristão na sociedade de hoje. uhum. Então, olha, pegando num tema que também tem estado na ordem do dia da nossa sociedade e agora Agora está calmo, agora está calmo. Esta última semana acalmou. exato, exato. Mas que tem a ver, não é que a gente vá falar disso diretamente, mas foi algo que realmente podemos pensar, que foi todo este escândalo que aconteceu, tem acontecido no mundo e que agora chegou a Portugal com os escândalos de abusos sexuais na Igreja Católica e com as declarações posteriores de alguns bispos, cardeais e etc., que, entretanto, creio que grande parte deles já deu um passo atrás nas declarações que tinha dado, mas em certa altura acho que mais do que deram a entender, disseram mesmo isso alguns deles, que muitas daquelas coisas deviam ser tratadas dentro da igreja e que se houver perdão verdadeiro que as coisas devem ser perdoadas e etc. E eu se calhar começava por perguntar realmente qual é o espaço que deve de existir à igreja quando situações, não só como esta, né? Esta realmente é uma que escandaliza toda a gente, mas quando a vida de igreja se mistura com a vida fora da igreja e, e é preciso que consequências sejam tiradas, qual é que achas que deve ser como é que achas que deve de acontecer?
está certo o que estes padres disseram no sentido que pá, a Igreja aqui é que é a entidade que deve tratar destas questões, ou achas que há casos e casos? Eu acho que 5.000 Ave Marias resolviam a circunstância. Obrigado, foi o nosso podcast hoje, boa noite. Não, ponto número 1, nós somos um Estado laico. Não parece, mas somos. Sendo um Estado laico, há uma coisa chamada lei. E essa lei criminalmente aponta determinadas coisas como crime ou como não crime. E mesmo que não existisse lei, eu diria que este era um caso em que, para a sociedade em que a gente vive, seria sempre crime. Pronto. Isto é a mesma coisa que alguém vir num partido político ou num clube de futebol dizer o que acontece ali dentro, as pessoas estão muito arrependidas, está feito. Portanto, eu acho que eles confundiram o aspecto religioso com o aspecto criminal, e claramente que uma coisa será o perdão e será o arrependimento, mas eu não me parece que nem um nem o outro prescindam da questão da acusação e da culpabilidade, se for dada como tal, do castigo que a lei tem. Portanto, eu acho que estamos a. Repara, eu estava a tentar olhar para um caso e provavelmente quando o Senhor Jesus foi crucificado, nós não sabemos que crimes é que aqueles dois que lá estavam ao lado teriam cometido, mas não teriam sido crimes baixos Sem ou dúvida. de pouca monta. E o que a Bíblia diz é que Cristo salva um deles, mas não o salva do castigo. E era uma coisa que poderia ser feita, quer dizer, se nós acreditamos que o Senhor Jesus tem poder, tanto ele poderia ter sido daquela cruz, como poderia ter levado alguém a sair daquela cruz. E se é verdade que nós lembramos que Cristo morreu depressa, nós não sabemos quanto tempo é que o outro poderá ter demorado a falecer. Mas eu acho que, para além de terem, ou para além de acharem que ainda estão num estado religioso, depois há um problema em Portugal que é um problema de comunicação. E aquelas pessoas até poderiam acreditar naquilo. Até podem acreditar naquilo, mas não podem dizer aquilo num espaço público. Para o bem delas, para o bem da instituição a que pertencem e para o bem daqueles não só que sofreram, mas para do bem daqueles que não sofreram, mas que estão dentro daquela instituição, que são crentes. Portanto, eu acho que ouvir aquilo daquela forma, para um verdadeiro católico, é capaz de ser duro. Eu, das declarações que ouvi, o que me fez alguma confusão foi, e tu ainda agora dizias um bocadinho isto, é a não separação entre o que é um pecado e um crime. Uhum. Porque realmente nem todos os pecados são crimes, segundo a Uhum. lei. Uhum. Também é verdade que em certos países o que é crime não é pecado. Por exemplo, há Uhum. muitos países em que és perseguido por ir à igreja Uhum. e não é pecado ir à igreja, mas é crime em alguns países. Portanto, nesses casos até é bom que haja cristãos que são transgressores da lei. Mas é um bocado, não querendo usar palavras da Bíblia de forma despropositada, mas esta expressão aqui funciona, mas é um bocadinho, dá a César o que é de César, ou seja, e essa parte Uhum. da lei e da justiça, uma coisa nós somos todos a favor, e acho que qualquer cristão o que querá crer é que quando um irmão cai, seja o qual for, mais uma vez, levando outra vez para a pregação de outro, qualquer que seja a barbaridade que outro possa fazer, Uhum. é que essa pessoa realmente possa chegar ao arrependimento. Agora, acho que nenhum de nós acredita que o arrependimento vem sem a consequência, e muitas vezes a consequência tem que ser pesada.
eu não gostaria de estar numa comunidade que achasse, uma comunidade de fé, que achasse que mesmo um dos nossos irmãos estando arrependidos, mas se tivesse cometido um crime, que ele não fosse apresentado à justiça, que coubesse à igreja, como tu estavas a dizer, ter uma palavra a dizer sobre a parte mais, não é social, mas a parte fora a igreja que isso implica. Acho que não faria bem a ninguém, porque realmente o arrependimento e o arrependimento que pode vir à alma de qualquer um de nós não, não tem que estar diretamente relacionado com a consequência que daí vem. Aliás, essa até é uma, uma ética que nós desde cedo aplicamos aos nossos filhos. Uhum. Eles pedem desculpa e estão arrependidos, mas muitas vezes o castigo não é levantado. Aliás, é só ir para a Bíblia. O povo muitas vezes também estava arrependido, muitas vezes não estava arrependido, mas muitas vezes também se mostrou arrependido, mas a consequência foi sobre ele e foram para a boia pelo lado e foram. E repara, eu acho que é importante nós fazermos essa distinção entre pecado e crime, Uhum, no sentido em que Deus institui uma lei. uhum, E Deus institui castigos para quem desobedece à lei, e obviamente que em termos da desobediência, ou seja, o mandamento a que desobedeces ou aquilo que tu não fazes, tem uma consequência que tem a ver com o peso daquilo que tu deixaste de fazer ou que fizeste mal. Um, Indo um bocadinho, se calhar, até contra a pregação de ontem, só no sentido de falar um bocadinho da gravidade de alguns pecados. É óbvio que os pecados têm uma gradação e é óbvio que provavelmente nós até teremos alguma simpatia por determinados irmãos que praticam determinados pecados e não por outros que praticam outros. certamente, É. claro. E obviamente, provavelmente nós vamos dizer, epá, até que contra nós, se calhar aquilo não merece ser tão castigado assim, e em outras circunstâncias. Agora, aquilo que tu disseste, que eu também já tinha tentado dizer, não estamos a falar só de um pecado, estamos a falar de um crime. Portanto, eu acredito que aquelas pessoas possam ser verdadeiramente perdoadas. Uhum, uhum, sem dúvida. Quer dizer, Voltamos ao e ladrão na acredito que cruz. elas possam arrepender. Uhum, Uh, eu lembro-me, o caso não é bíblico, mas é que é cristão. Eu lembro-me da Corrie ten Boom, que foi alguém que sobreviveu a um campo de concentração e que perdeu toda a família. E ela, mais tarde, depois da guerra, perdoou um dos guardas prisionais que estava no campo onde ela estava. E era alguém que se tinha convertido depois. Uh, não é preciso ir tão longe ou com exemplos tão específicos, mas eu acredito, aquilo que Paulo dizia, eu sou o pior pecador, alguém que reconhece isso tem um verdadeiro arrependimento, e eu acredito que alguém pode ser verdadeiramente perdoado pelo crime ou pelo pecado que cometeu contra alguém. uhum. Agora, faz-me confusão isso vir de uma cúpula em que não tem uma palavra para as vítimas, e em que tenta adulterar o sentido bíblico, não só da palavra perdão, como da palavra Sem dúvida. arrependimento. Tu disseste uma coisa que eu não tinha pensado, que é, por exemplo, eu nunca me ocorre que para um católico, e neste caso para um padre, para um bispo, pode estar presente na cabeça deles uma coisa que para mim não está, que realmente, eu quando penso no nosso Estado como laico, é normal que eu pense no nosso Estado como laico, porque sendo eu cristão evangélico, não estou Uhum. à espera de grandes benesses do lado do meu Estado. Mas realmente, para um cristão católico, para um católico romano, se calhar isso realmente demora algum tempo a encaixar. E realmente tu traz esse ponto que eu nunca tinha pensado. É normal, tu vais pelo nosso país fora, em qualquer sítio que tu vais do nosso país, tu vais ver
o maior edifício da vila, etc, etc, ou o mais pomposo, vai ser A um igreja. edifício, é a igreja, o edifício católico romano. Portanto, eu não tinha pensado ainda nessa vertente, que é difícil aquele cérebro perceber que não há aqui uma cisão. Não é a igreja que trata dos problemas, não é a igreja que é responsável, porque realmente a maneira como se calhar estes padres, estes bispos veem a igreja não é da mesma forma que nós vemos a igreja, em que para nós realmente a separação sempre foi, esta separação sempre aconteceu, em Portugal, Repara, estou a falar. ah, indo até, não sei se estou a pegar no mesmo assunto, mas aquilo que se leu, muitas das soluções foram tirar a pessoa de um sítio para pôr noutro. Ou seja, ok, há um problema aqui, eu não vou resolver o problema, vou transferir o problema. E eu isso também acho que é uma questão dessa noção de eu não sei se isto é um crime, eu não tenho essa consciência. Repara, eu nem acho que eles estão a tentar proteger a pessoa, eu acho que até é o contrário. Consciente ou Não, inconscientemente, estão a multiplicar o problema. isso tu estavas a dizer, isso tu estavas a dizer, é só tentar aplicar esta situação a qualquer outro tipo de instituição. Um professor abusou de uma criança, então o que é que o agrupamento de escolas faz? Muda de escola. Não funciona. É aquela coisa, qual é a instituição que tu vais usar fora o que se achou que podia ser dentro da Igreja Católica? Realmente, tu tens de ter um mindset muito diferente do Não, resto da sociedade em que vives, porque é que não faz sentido. Se a notícia fosse agrupamento de escolas muda professor abusador para a escola de outro agrupamento. Hã? É a mesma coisa, ou seja, para nós eu acho que é a mesma coisa, né? Tipo, mudares um padre ou mudares um. Mas hum, realmente para quem vive nesta coisa de a Igreja Católica, que é a base da sociedade, é o pilar é um pilar do poder, realmente se calhar é um bocado por aí, a malta nem percebe que não é assim que as coisas funcionam. É assim. Em Portugal, garantidamente não é assim que as coisas funcionam. repara, a questão não é portuguesa, até porque a questão tem sido multiplicada por diferentes países e eu acho que as reações às vezes têm sido semelhantes. Uhum, Ahm, eu acho que há claramente um problema, provavelmente de compreensão, mas de comunicação. É aquilo se calhar é uma questão de singeleza, mas mesmo que tu acredites naquilo que estás a dizer, informa-te com alguém o que é que as pessoas vão entender daquilo que eu digo. Será que isto vai cair bem? Será que isto vai cair mal? Porque as pessoas estão a falar e eu estou a pensar, mas esta gente leu a Bíblia, esta gente fala com pessoas, esta gente dá homilias, ah, estão noutro mindset, estão noutra realidade, quer dizer, não. uhum, uhum, Mas aquilo que me trouxe a este assunto foi tentar passar um pano com a questão do arrependimento, com a questão do uhum. Sem dúvida, sem dúvida. perdão. E isso faz-me confusão, porque eu não posso olhar para a Bíblia, e aliás, ao Novo Testamento a questão é muito simples. Se o teu irmão tem um problema contigo, vai ter com ele e fala com ele. Se a questão não ficar resolvida, leva dois ou três líderes de igreja ou dois ou três irmãos e fala com ele. E se não, corre com ele. Portanto, há uma questão de resolução cara a cara, não de fuga. E estamos a falar de pecados que provavelmente não serão crimes. Sim, Portanto, sim. uh, pegar no perdão e pegar no arrependimento só de um lado e dizer as outras pessoas vão perdoá-los claramente, uh, não me parece muito nem cristão, nem muito mediador no sentido de estar a dirigir ou a pastorear pessoas. Sim, sim, tal como um crime não é a mesma coisa que um pecado, o arrependimento não quer dizer que não haja consequência. Claro, Não quer dizer, tu podes estar arrependido, claro. é o que estávamos a falar, é a história de todos nós, é a história que a Bíblia mostra. Tu podes estar arrependido, mas a consequência do teu pecado
muitas vezes, ou se calhar grande parte das vezes, não é limpa. E o maior exemplo disso será o do rei David. Exatamente. Ele arrependeu-se e as consequências na família, na sua vida pessoal, foram até a sua morte. E para lá dela, mas pronto. Todos os problemas que ele teve com os filhos, são questões relacionadas com o pecado. Sim. O filho que perdeu, Sim. e que ele se mostrou arrependido quando confrontado com isso, que passou uma semana a pedir a Deus que não levasse o filho, e o filho foi. Agora, é só abrir a Bíblia e perceber que há arrependimento verdadeiro, mas que as consequências. E repara, o ponto aqui até pode ser, biblicamente, até pode ser duplo. Há consequências que são imediatas ou não, mas há consequências que vêm da sociedade em que tu estás e há consequências que vêm de Deus. A sociedade até pode estar a ignorar tudo aquilo que te acontece e até pode ignorar de alguma forma aquilo que tu fizeste, mas Deus vai enviar, e muitas vezes envia, consequências do pecado, seja para arrependimento, seja para santificação. Ou para as duas, mas pronto. E assim nos despedimos, com arrependimento, consequências. Vamos embora. Olha lá, despedimos-nos, vamos lá dizer, tu vais entrar de licença paternal, pronto. Vamos ver. Nós vamos estar ausentes durante algum tempo. Vamos ver. Sim, mas é capaz das próximas semanas, nestes horários em que gravamos, eu esteja a mudar algumas fraldas. Vamos ver. Ou pode ser que a Ivone apareça aqui num desses podcasts também a ajudar à conversa. Da criança, pá. Deixa-me nascer, berrar, trabalhar a caixa torácica e depois a gente volta. Vamos a Meus isso. amigos, o mais certo é a gente fazer um pequeno período de intervalo. Obrigado pela vossa atenção, Joel. Um abraço. Jesus chegou para guerrear. Jesus chegou para guerrear. Jesus chegou para guerrear. Mas se a batalha está travada dentro do seu lar,